buscar o Senhor. O ser humano jamais fez isso. O ser humano jamais buscou o Senhor. O Senhor habita em seu alto soberano céus, mas o homem não o busca. Nós buscamos sim um Salvador, mas um Senhor o homem não quer. O homem quer simplesmente alguém que o salve, mas não alguém que governe a sua vida. Que nós possamos crer que o Senhor é aquilo que governa nossas vidas, que não simplesmente nos salva, mas também que orienta a maneira para como devemos viver. Que você possa ter essa convicção, que você não olhe hoje como mais um dia, mas sim como o grande dia. Todo dia é único, todo dia é uma grande oportunidade de conhecer o Senhor e Salvador da sua vida. Jesus não é Salvador daquele que ele não é Senhor. Lembre-se bem disso. Se sua vida é governada por Deus, que ela possa manifestar nas suas atitudes diárias a glória do nome de Deus. Bom dia a todos, bom dia a todas. Deus abençoe o nosso dia, Deus nos guie, Deus nos guarde, Deus nos proteja. Vamos para mais um dia clamando ao Senhor, compreendendo que todos os dias o Senhor está disponível e acessível a nós. Busque enquanto ainda se pode achar. Ele está vivo e reina para sempre. Exatamente isso. Bom dia a todos. Vamos para cima, mais um dia. Hoje é dia de cultuar também. Daqui a pouquinho, 9h30, nós nos reuniremos ali na rua Brejo Alegre, 138, para cultuarmos ao Senhor. Que você possa estar junto conosco. 9h30 começa o café da manhã, 10h30 iniciamos toda a liturgia do culto. Que você possa estar conosco lá. Vocês são nossos convidados. Vamos para cima. Nós estamos meditando mais uma vez no Salmo 119, verso 145. Nós estamos hoje. A palavra do Senhor diz assim, ó: oro de todo o coração, responde-me, Senhor. Obedecerei a teus decretos. Oro de todo o coração. Ele não está orando como uma mera ritualística, rotineira, mas sim orando com consciência do que está fazendo. Clamando para que o Senhor o responda. Não no sentido de que simplesmente, caso me responda, eu te amarei. E sim, uma oração serva, uma oração onde ele se prostrava, uma oração onde não tinha ressalvas, orando sabendo que o Senhor está disposto sempre a responder àqueles que o clamam. Essa é a nossa certeza. O Senhor está acessível a todos aqueles que clamam ao Senhor. Não haverá no inferno uma única pessoa que tenha clamado ao Senhor de todo o coração que não tenha sido atendido. No inferno, onde Deus derramará a sua ira, nós poderemos contemplar todos aqueles que negaram constantemente o nome do Senhor. Aqueles que por sua livre vontade estão naquele lugar. Aqueles que merecidamente habitarão lá. E observe que essas orações de todo o coração são orações que aparentam ser constantes, mas nós vemos que isso não ocorre. Não ocorre porque as razões das nossas orações, elas são inclinadas para deleites próprios. Nós vemos que essas orações, petições, que chamamos também orações, nós colocamos as petições, são os nossos pedidos nas orações, né? São normalmente para glorificar apenas nosso nome,
não glorifica o nome de Deus, nós não buscamos a honra e glória de Deus. Nós estamos buscando reconhecimento em um mundo onde nós deveríamos ter morrido. Nós buscamos normalmente os desejos do nosso frágil coração. Nós não conseguimos orar conforme a palavra de Deus, justamente por não conhecermos a palavra de Deus. Por isso que essas orações de todo o coração estão cada vez mais escassas. Mas pela graça do Senhor, Ele mantém ainda sempre um bando de remanescentes, que eu oro para que estejamos entre eles, para que não oremos segundo os nossos próprios desejos, mas sim conforme a sua soberana palavra, conforme o teu Santo Espírito nos guia a orar, e que possamos também responder ao Senhor em uma verdadeira obediência, e uma obediência servil, uma obediência onde nós nos curvamos diante da sua grandiosidade, da sua majestade, e nós agora seguimos a sua palavra. Que essa palavra possa continuar iluminando nossos passos, guiando as nossas vidas, sabendo que somente nessa palavra nós encontraremos a essência da maneira como nós deveríamos viver. Nós temos buscado em outros lugares aquilo que nós só encontraremos na palavra. Nós não somos guiados pelos nossos desejos, pelos nossos instintos, nós somos guiados por uma palavra. Nós por vezes oramos, clamando ao Senhor para que Ele nos mostre o caminho, nos direcione, mas nós tomamos decisões que são completamente contrárias àquilo que Ele já determinou em sua soberana palavra. Nós oramos para que o Senhor manifeste sinais, se é da vontade dEle, aquilo que nós vamos fazer ou da maneira como nós temos agido. Nós o negamos, nós estamos com os ouvidos fechados, com os olhos bem fechados também com as suas palavras. Ou seja, nós oramos por uma ritualística, de uma forma meramente mecânica, e não com a obediência do qual nós o servimos e obedecemos porque nós conhecemos a sua palavra. Nós buscamos manifestações do quais não fazem sentido, justamente porque nós negamos ouvir a sua voz. Nós queremos, Senhor, mostre para mim se tal pessoa é de Deus, e usamos métodos completamente falíveis quanto a isso. Ó Senhor, se essa pessoa para eu me relacionar for de Deus, que ela faça determinada coisa. Você sabe que a pessoa tem o hábito de usar a camiseta preta, fala assim, se ela for no culto hoje de preto e me cumprimentar com um beijo no rosto, é porque ela é a pessoa de Deus, algo completamente comum. Você não avalia segundo aquilo que está nas Sagradas Escrituras, o que ele é, o que essa pessoa faz, como ela age, se ela tem os preceitos que o Senhor estabelece para verificar e tomar uma decisão se ele de fato é a pessoa do qual você deveria se relacionar. Você está atrelado aos seus sentimentos, à sua vã manipulação, onde você quer simplesmente satisfazer e encontrar validação para um desejo do seu coração. As orações não servem para isso. As orações devem ser clamores quase que desesperados, sabendo que não há salvação em outro lugar a não ser em Cristo Jesus. A oração é nos derramarmos diante do Senhor, sabendo que estamos melhores do que merecíamos, porque nós merecíamos a morte eterna, mas o Senhor nos entregou a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus. O Edivan mencionou, Judas beijou Jesus. Exatamente. Será que nós também não somos esses que beijamos Jesus diante da
da multidão e o traímos no oculto. As pessoas imaginam que Judas é apenas uma representação daquele que negou a Cristo e não se enxergam como os Judas, porque Judas não foi o responsável pela morte de Cristo na cruz de maneira exclusiva. Você e eu somos os verdadeiros responsáveis. Ele carregou naquela cruz as nossas culpas. Ele morreu para que tenhamos vida e hoje ainda escuta os nossos clamores. E não há outro nome sobre toda a terra do qual há capacidade de ouvir as nossas orações. Não há outro nome ao qual nos permita orar para que Deus escute. As nossas orações são mediadas por Cristo Jesus, aquele que morreu e vive todos os dias. Todos os dias. Nós, todos os dias, comemoramos a ressurreição de Cristo. Todos os dias Ele nasce no coração de alguém. Todos os dias Ele está chamando os seus eleitos, que foram chamados desde antes da fundação do mundo, para formar o seu glorioso exército celestial, ao qual, simplesmente por razões próprias, Ele assim o fez. Que nós possamos louvar o nome do Senhor e entender que somente a Ele pertence a salvação. Que o Senhor possa responder às nossas orações, que são feitas de todo o coração, e que possamos obedecer a todos os seus decretos eternos, imutáveis e não variáveis, como os nossos desejos completamente imundos. Que o Senhor purifique a nossa vida, que o Senhor guarde a nossa alma. E creio que assim Ele fará. Hoje nós estamos no dia 110 da leitura bíblica. Nós estamos já no dia 110, no capítulo 24 de Deuteronômio. Capítulo 24 de Deuteronômio, que continua ainda com essas normas gerais, essas normas que abrangem diversas questões da vida pessoal. É muito interessante, né? Você observar que essas leis, elas eram leis que regiam a vida deles em sociedade. A vida em sociedade, naturalmente, ela começa a criar milhares de leis. A sua vida é completamente cercada por leis. Você se julga livre para tomar as suas decisões, mas você não vê que você está completamente preso às leis que governam o seu país, às leis que imperam na sua vida, do qual você não teve a mínima participação para estabelecê-las. Você já parou para pensar nisso? Você acha que você é livre? Então tá bom, sai andando e correndo pelado na rua. Você vai ser preso. Naturalmente. Porque você infringe uma lei. Você não pode andar conforme você julga. A sua liberdade está dentro da obediência da lei. Você é livre para obedecer a lei. Você não pode violar a lei. Então, naturalmente, a sua liberdade está preso. Preso ao outro e preso a um governo. Um governo que é aparentemente visível, mas constituído por pessoas do quais nós imaginamos ser algo completamente instituído democraticamente no nosso país. Contudo, nós vivemos num governo teocrático, um governo de Deus, onde Deus é soberano e criou todas as coisas, e Ele governa o mundo, estabeleceu as suas leis e cravou elas em todos os corações. Para você entender um pouquinho disso, é simplesmente você desprender do seu conceito religioso e você olhar para a realidade da vida. Esquece a religião.
Esquece a religião. As religiões formais, do quais nós nos organizamos em torno dela. Agora pense um pouquinho distante disso. Olhe, observe que todo ser humano tem os seus padrões morais, seus padrões firmemente estabelecidos. Prova que pessoas que não possuem religião também possuem vidas morais. Morais no sentido de que elas cumprem com as suas obrigações cívicas. Tem pessoas que não traem, tem pessoas que continuam a viver, vivem uma vida que aparentemente são vidas corretas aos olhos do humano. Mas imagina que correto aos olhos humanos, falando disso, nós já estamos sujeitos a uma validação do que é ou não correto. Então o ser humano naturalmente já está inclinado para viver em uma sociedade onde os seus desvios são punidos e reprimidos por si mesmo. Por si mesmo, o ser humano já olha para essa realidade e ele automaticamente já imagina o padrão moral, mesmo sem uma religião que o governe. Prova disso que tribos das mais variadas línguas, nações, por mais distante que elas estejam, vocês vão verificar que existe uma moralidade dentro delas. E elas estabelecem isso daí, você vai verificar que um agredir o outro não é algo natural. Se um agride o outro, naturalmente vocês vão ver que existem determinadas punições, alguma coisa acontece. Se você colocar duas crianças e uma agredir a outra, o que vai acontecer? Você vai ver que aquela criança que bateu, ela primeiro vai bater e a criança vai chorar, a que apanhou. E naturalmente, a criança que bateu, vendo o choro da outra, também chora. O que explica isso? Essa daí é justamente o que chamamos de lei natural, cravada já em nosso ser. O nosso ser já está completamente tomado por isso. Ele não consegue deixar de fazer. Prova disso é que até hoje você sente peso de coisas que os outros não viram, que não sabem, mas você sabe que você agiu contrário àquilo que deveria agir. Ainda que ninguém saiba. Ainda que o seu corpo se regozije nas suas ilicitudes, a sua alma sofre com isso. Ainda que seu corpo se alegre, a sua alma sofre. Imagina um homem alcoólatra, um homem dependente químico, onde ele se delicia nos seus prazeres, ele busca o seu refúgio dentro dessas químicas, dentro de qualquer coisa, e ele busca, e ele vai, e ele consegue encontrar ali um prazer momentâneo, mas que em breve a sua alma o traz para a realidade e ele sente uma dor. E essa dor só é sanada por mais bebida, por mais drogas, por mais prazer. E ele vive esse ciclo infinito. Isso em todas as crenças, em todos os lugares em que existe o ser humano. O ser humano sendo dirigido e governado por uma lei interna. E essa lei interna que existe, ela é completamente inclinada ao pecado. Então o homem já não nasce livre, o homem nasce por uma lei que o governa. E essa lei é justamente infringir todos os padrões do qual Deus estabeleceu como retos. E somente o Espírito Santo habitando nele para que ele consiga obedecer de forma verdadeira e sem interesses obscuros por trás. Somente o Espírito Santo fazendo isso. Porque senão o homem sem o Espírito, ele faz o quê? Ele obedece à lei, imaginando que ele obedecendo à lei, ele se torna aceitável diante de um Deus que ele supõe existir. Eu faço, então a outra parte agora deve fazer a parte dela. Eu fiz, agora Senhor, faça a sua parte. Eu sou um homem bom, eu sou um homem que não adultero, que não minto, que não roubo, que não me drogo. Então, Senhor, agora cuide da minha vida e me ofereça o melhor dessa terra. As pessoas imaginam que essa vida é justamente para que ela possa, onde ela conhece Deus, e daí Deus oferece o melhor dessa terra para ela desfrutar dessa vida. Ela não entende
que Deus lhe foi concedido justamente para que ele possa desfrutar de Deus nessa vida. As pessoas imaginam que a vida foi dada por Deus para que o homem desfrutasse da vida, quando na verdade essa vida é a maior oportunidade, a única oportunidade que nós temos de conhecer e desfrutar do Senhor. Em obediência, uma obediência do qual é direcionada por essa palavra e também guiada por esse Espírito. Nós não conseguiremos obedecer se o Espírito não habita em nós. Você que está aí rebelde e não obedece a palavra do Senhor e nem sente o desejo de obedecer, você não nasceu de novo, você é um ímpio. Se você não crer verdadeiramente de todo o seu coração e se arrepender das suas atitudes, das suas práticas e pedir para que o Senhor transforme, você habitará no inferno, onde a ira do Senhor será derramada. Se você tem vivido de uma maneira completamente discrepante ao padrão estabelecido que o Senhor deu, e isso te causa alegria e não medo, desespero, temor, você não conhece o Senhor. E eu oro para que o Senhor possa manifestar por intermédio de tudo que vai acontecer no seu dia hoje, que o Espírito Santo possa te trazer das trevas para a luz, que possa haver hoje o nascimento de Cristo no seu coração, que a luz que derrubou Paulo, que a luz que brilha na mais densa trevas possa habitar no teu coração e fazer com que você enxergue aquele que será a luz da eternidade. Nós vemos então, nestes versos gerais aqui de Deuteronômio 24, essas leis que regiam uma sociedade e que o homem estava preso ainda a esse pacto de obras, né? Que o homem deveria obedecer à lei. Se ele não obedecesse, o que aconteceria? Nós já vimos aqui. O homem tinha que pagar o preço por desobedecer à lei. E eles tinham que sacrificar animais. Ou seja, a vida inteira eles passariam sacrificando animais, porque o homem, todo instante, desobedece. Observe os 10 mandamentos, você verá que você todo dia infringe. Você ama Deus sobre todas as coisas? Ponto. Um ponto negativo, porque você não ama a Deus sobre todas as coisas. Nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Nós podemos proferir que sim, mas vamos fazer uma análise se a gente amou ontem Deus mais que todas as coisas? Você amou ontem? Não vamos pôr nem hoje. Ontem, o dia que a gente já viveu. Embora até aqui a gente já tenha vivido, desde o tempo que nós acordamos. Mas olha, ontem você amou Deus sobre todas as coisas? As suas palavras glorificavam a Deus? Seus pensamentos glorificavam a Deus? Você preferiu gastar mais tempo com Deus ou com coisas banais da sua vida? Quanto tempo você gastou ontem conhecendo mais de Deus? Você viveu uma vida ontem que você olhava e contemplava e falava assim, realmente, eu tenho vivido com essa certeza de que Deus habita em mim. Você amou o próximo de maneira que você entende que é uma parte de Deus ali habitando ao seu lado, do qual você deveria glorificá-lo. Você conseguiu amar as pessoas que estavam do seu lado, olhou nos olhos delas, perdoou. Isso é amar Deus sobre todas as coisas. Será que nós amamos Deus sobre todas as coisas? E observe que Deus não nos chama também a sermos perfeitos, tá? Porque perfeito é somente Cristo. Nós somos seres imperfeitos, mas isso não nos faz pessoas, embora repugnantes por sua própria natureza. Se nós estamos em Cristo, isso não mancha quem nós somos diante de Deus, porque Deus nos ama independente do que nós somos. Deus nos ama pelo que Ele é, não pelo que nós somos. O amor dele é incondicional. Eu sendo o homem que obedeço os 10 mandamentos, embora eu não consiga, fica muito claro, ou eu ser mais repugnante, não faz com que ele me ame mais ou menos. Ele simplesmente ama. E todo aquele que crê nele, ele ama. Então ele não olha mais contra as coisas de Deus. O que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse sim eu acabo cometendo.
Observe que isso está escrito em Romanos 7, tá? Depois vocês leiam também. Vocês vão verificar que todas essas leis, elas visavam resguardar o homem e, de certa forma, apontar o pecado do homem. Então, tudo que acontece de errado aponta o pecado para você. Você já viu que você não obedeceu, não ama a Deus sobre todas as coisas. Você adora outros ídolos a não ser Deus. Você cultua Deus de maneira contrária àquilo que ele chamou. Você usa o nome de Deus em vão. Você não guarda o dia do Senhor. Hoje é domingo. Você cultua o Senhor ao domingo. Você se reúne em igreja conforme o Senhor nos convidou a fazer. Você honra seu pai e sua mãe. Já se perguntou isso? Não matarás. Você já matou alguém? Não, nunca matei alguém, mas só de pensar de matar já matou. Cristo mudou o paradigma. Você já adulterou? Não, nunca traí. O simples fato de olhar e desejar, você já desejou. Observe que a lei aponta para o ser humano imperfeito e a lei apontando para o ser humano imperfeito, o mínimo de imperfeição gera o máximo de punição diante de Deus, e essa punição deveria ser aplacada com a morte, com sangue. Mas não foi o seu sangue que derramado. O sangue derramado na cruz do Calvário foi de Cristo para te salvar. O sangue que deveria ser seu, do qual também não poderia te salvar. A única coisa que poderia é te condenar. Ele derramou a sua misericórdia e agora você pode agradecer e contemplar essa maravilhosa obra da salvação. Então, quando vocês leem essas passagens do Antigo Testamento, observem a finalidade da lei. A finalidade da lei era justamente apontar para o nosso pecado e a necessidade de uma purificação, do qual prefigurava Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e vive. Nós não olhamos a Páscoa de maneira do qual nós olhamos uma data. A Páscoa era uma lei estabelecida por Deus a ser lembrada diariamente. Hoje, todos os dias, nós lembramos do Cordeiro que foi morto, o Cordeiro Santo que foi morto e vive. Nós olhamos e nós fazemos este memorial, talvez de maneira um pouco mais explícita na ceia. E se nós, existem igrejas que todos os cultos, quando eles se reúnem para cultuar, eles celebram a ceia, o qual eu acho que seria muito válido, né? Que é um jeito muito correto de ser feito, né? Embora ainda enquanto igreja nós não fazemos. Com pão e vinho, todos os cultos celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Todos os cultos deveriam ser celebrados e todos os dias nós deveríamos celebrar. Então celebre todos os dias. Todos os dias. A Páscoa significa justamente passagem, que remonta o povo saindo do Egito, guardado pelo sangue do Cordeiro, passado sobre os batentes das portas, de maneira que a morte não adentrou aquelas casas, porque eles estavam com sangue do Cordeiro, que prefigurava justamente Cristo. Ou seja, independente do que eles fizeram, o sangue do Cordeiro havia purificado. Lembra-se que esse povo não foi escolhido por conta do que eles faziam, porque eles eram povos rebeldes. Nós vimos ali eles simplesmente serem escolhidos por Deus por razões que somente Ele sabe. Escolheu pela sua soberana vontade. Você vê que esse povo era completamente desobediente. Esse povo recebeu essas leis, mas não obedeciam. Esse povo recebia água, mas não estava satisfeito com a quantidade. Comida, nunca estava satisfeito com a quantidade. Os governantes não estavam satisfeitos. Ou seja, seres humanos completamente repugnantes, do qual eu e você fazemos parte dessa classe. E somente com o Espírito Santo pode haver paz com Deus. E agora nós queremos que esse Espírito Santo habite em nós.
e nos faz obedecer tudo isso que está escrito. Observem neste capítulo 24, então, algumas direções. Olha o que diz. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem, e se este também o rejeitar, escrever um certificado de divórcio e o der a ela, mandando-o embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que mandou embora não pode casar de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Olha que interessante. Vocês lembrem-se, quando perguntaram para Jesus acerca do divórcio, lembra-se que ele disse que o divórcio foi concedido por causa da dureza de coração do homem, porque o que Deus uniu, o homem não deveria separar, mas devido à dureza do coração do homem. Então, a cláusula de divórcio é uma exceção e não uma regra. As pessoas hoje estão vivendo justamente isso como se fosse regra. Os seus relacionamentos são simplesmente relacionamentos baseados em conveniência naquilo que o outro pode oferecer e não baseado nos princípios bíblicos. Por isso que essas leis foram estabelecidas para mostrar e apontar para o seu coração, para o meu coração. Imagina eu, um homem completamente depravado, que fui completamente depravado, né? De maneira que eu tive outros relacionamentos, os quais não conhecia a Deus, mas vivia entregue a mim mesmo. Olha o tanto de destruição. E hoje, conhecendo a Deus, eu tenho a oportunidade de restaurar e fazer aquilo que deve ser feito por intermédio da palavra. De maneira que o nome do Senhor deve ser glorificado. Não por aquilo que eu almejo, não por aquilo que eu desejo no íntimo ser, mas simplesmente por uma obediência e um amor e temor ao Senhor. Então, que você possa observar essas questões que são abordadas aqui de relacionamento, quando você ler, e colocar a sua vida ali sob essa luz que emana das Sagradas Escrituras. É muito fácil a gente olhar para a vida dos outros e falar assim, aquele casamento ali, será que glorifica a Deus? Não, não é a vida do outro, é a sua vida, é a minha vida. Eu não estou aqui apontando o dedo para você, estou observando se essa luz iluminando, ela está de fato iluminando a mim mesmo. Eu não tenho condições simplesmente de ficar avaliando a vida dos outros, mas sim eu deveria avaliar a minha. Que você possa avaliar a sua vida lendo esses versos, tá? E verificar que tudo foi feito de maneira perfeita. O homem que é imperfeito. E Deus, por intermédio da sua soberania, deixou essas palavras para que guiasse o homem como se fosse um tutor, um aio, para que o homem não vivesse de maneira que se autodestruísse. Continuando ainda o capítulo 24, vocês vão verificar todas essas questões aí então de leis das mais variadas possíveis. Vocês vão ver os casos de lepras, como já vivenciaram, né? Viram ali em outros livros. Olha que interessante. Verso 16. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa dos pecados dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios méritos. Ou seja, ninguém poderia morrer por ninguém, a não ser Cristo morrer por nós. O sacrifício perfeito, que prefigurava o sacrifício que o homem não pode fazer. O homem teria que pagar por si mesmo, mas Deus é nosso substituto. Imagina que você continua pecador, você continua culpado, mas agora Deus, quando olha para você, tem o sangue de Cristo. E aí a justiça de Deus habita. Você foi justificado por Cristo. Imagina que não há mais uma condenação. Condenação no sentido de que você não deve mais pagar essa pena, porque condenado você já é por causa dos seus pecados, você se declara culpado, mas agora
ocorre uma extinção de punibilidade. No meio jurídico é chamado dessa forma. Embora culpado, você não pode ser mais punido porque já foi pago a sua pena. É maravilhoso olhar por esse lado e ver o quanto o Senhor fez para nós. Tudo que você está lendo aqui no Antigo Testamento aponta para Cristo e para sua obra. Não é simplesmente sobre nós. Embora nós coloquemos de maneira prática em nossas vidas, tudo aponta para a glória de Deus. O fim do homem é glorificar a Deus e nele nos deliciarmos eternamente. No capítulo 25 também continua mais com essas questões gerais acerca dessas leis. Vocês vão verificar a quantidade de açoites. A quantidade de açoites que é mencionado no capítulo 25, verso 3, que não deveria passar de 40 açoites, ou seja, era 40 menos 1. Você vai verificar ali Paulo ser açoitado várias vezes dessa forma. Cristo ser açoitado dessa forma, as punições sempre envolviam esses açoites. Vocês vão verificar ali a questão de descendentes no capítulo ainda 25, versos 5 e 6. É muito interessante porque um irmão deveria se relacionar depois com a mulher do seu irmão que faleceu, para que mantesse essa questão genealógica de descendentes. Olha que interessante, né? Olha aí, o amigo aqui escreveu: se você está assistindo essa live ou gravação, creia no Senhor Jesus Cristo enquanto ainda há tempo. É hora de pensar no futuro. O tempo está se esgotando. Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Exatamente, né? Exatamente. Pensar no futuro. E o futuro é a eternidade. Se você morrer agora, para onde você vai? Qual é o destino da sua alma? Se você morrer agora, para onde você vai? Você consegue me responder isso? Se agora a morte te visitar, você tem certeza para onde você vai? Essa é uma pergunta que deveria saber ser respondida por todos. Todos. Você deve ter uma convicção aí dentro do seu coração. E a convicção que eu tenho é justamente que habitarei aos céus. Única e exclusivamente por conta de Cristo Jesus, porque não há méritos em mim. Nenhum. Todo o mérito seja somente dado a Deus por intermédio do sacrifício que Ele providenciou. Que nós possamos ter essa certeza, que você possa ter essa certeza, que Cristo escolheu te salvar. Deus, antes da fundação do mundo, já havia escolhido te salvar, por razões que estão completamente fora do seu ser. Ele não morreu para te possibilitar a salvação, ele morreu para efetivamente te salvar. Que você possa confiar, que possa ter essa certeza de que você habitará o céu única e exclusivamente por conta de Cristo Jesus. Que o seu refúgio seja simplesmente Ele. Que você possa olhar para o seu pecado, que você possa olhar que você é esse ser que infringiu todos os mandamentos e que agora, regenerado pelo Espírito, agora você vive em obediência e em gratidão àquele que te salvou. Medite acerca disso, tá? Olha que interessante no verso 9. Ainda tratando dessa questão da viúva, ele vai envolver uma série de questões ali, se caso a pessoa não queira se relacionar com a mulher do irmão. Eles são levados à autoridade, de forma que daí essa viúva, ela se aproxima do homem na autoridade, diante das autoridades, vendo que o homem deveria fazer isso e não fez. Ela pega, tira a sandália do pé dele e cospe nele, tá? Cuspirá nele em seu rosto. Porque o homem se recusou a dar descendentes para o seu irmão. Olha que interessante a questão do cuspe no rosto. Essa família ainda no verso 10 menciona que ela teria, é chamada de família do descalçado.
É muito interessante isso, né? É muito interessante. Deus sempre privilegiando a sua genealogia, vendo essas gerações, e o cuspe, tendo uma forma de repugnação, de reprovação. Então imagina que Jesus foi cuspido no rosto. Era o mais vergonhoso ato, né? Olha que interessante. Olha que interessante. Tudo isso Cristo sofreu. Então vamos para o capítulo já 26. O capítulo 26 vocês vão verificar a questão do dízimo e das ofertas. O dízimo que sempre foram alimentos, tá? Foram alimentos, em salvo as exceções, eles poderiam trocar os alimentos, se fosse num caminho muito longo, eles poderiam trocar por dinheiro e depois comprar os alimentos no local do qual era ordenado por Deus e justamente ali fazer com que pudesse ter o desfrute e o deleite desse dízimo. Depois leiam com muita atenção que vocês vão entender essas questões. Então as pessoas atribuem muito o dízimo à questão de dinheiro, embora lembre-se que é um padrão estabelecido de maneira que não obrigacional. O homem deve ofertar de acordo com a gratidão e com aquilo que for concebido em nosso coração, sabendo que o coração do homem regenerado, ele vive em gratidão. Então é completamente distinto do que nós vemos por aí, tá? Então que vocês possam observar, que você possa ser um ofertante e contribuinte para que o reino de Deus avance, sabendo que tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Olha que interessante. Ainda quanto a essa questão, você vai ver que no verso 12, a cada 3 anos separe um dízimo especial de suas colheitas. Nesse ano entregue seus dízimos aos levitas e aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Depois vocês leiam com mais atenção e se quiserem pesquisar sobre isso, vocês vão chegar a essa conclusão. Então lembre-se que tudo isso que nós estamos lendo eram leis também morais, mas todas as leis cerimoniais, elas findaram em Cristo, tá? O dízimo, o padrão dizimal, era uma lei cerimonial. Agora tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Então, você não precisa entregar tudo e viver como um pedinte, porque dessa forma você estará também vivendo de trabalho de outras pessoas. Então não é sobre isso. Que Deus te dê discernimento para compreender do que se trata isso, tá? Mas que você seja um ofertante que vive em gratidão ao Senhor, do qual você possa ofertar não olhado numa régua, numa calculadora, mas sim que você possa entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido para que o reino dele avance. É completamente distante do que talvez você tenha compreendido dentro de uma crença. Observe no final do capítulo 26 o chamado à obediência. É dito dessa forma. Verso 16. Hoje o Senhor seu Deus ordenou que obedeçam a todos esses decretos e estatutos. Cumpram-nos cuidadosamente de todo o coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é seu Deus e que andarão em seus caminhos, obedecerão a seus decretos e mandamentos, estatutos e farão tudo o que ele mandar. O Senhor declarou hoje que vocês são seu povo e sua propriedade especial, conforme ele havia prometido, e que devem obedecer a todos os seus mandamentos. Se o fizerem, ele os colocará muito acima de outras nações que ele fez, e vocês receberão louvores, honra e fama. Serão uma nação santa ao Senhor, seu Deus, exatamente como ele prometeu. Observe que eles não amaram o Senhor, eles não obedeceram o Senhor, e o ser humano nunca conseguiria obedecer o Senhor se não fosse o Espírito Santo. Vocês já leram o Novo Testamento, vocês viram que aqueles que andaram com Jesus também não criam em Jesus, a sua própria família não cria nele. Imagina que eles estavam ali, mas eles não criam que Jesus era exatamente Deus. João Batista era seu primo e só depois de ver ali a imagem do qual foi refletida sobre a pomba, né, como se fosse a pomba descer sobre ele, que ele teve
essa realidade, mas ele provavelmente teve um relacionamento, ou ao menos sabia das histórias. Os irmãos de Jesus sabiam da história, Maria sabia da história. Imagina 30 anos aquilo adormecido e depois acontecer como aconteceu. Você vê Pedro ter plena convicção somente depois que o Espírito Santo habita nele. Então, nós vivemos sob a dispensação deste Espírito Santo. Nós estamos debaixo dessa graça, porque se dependesse do homem ser salvo, nenhum homem seria salvo. Deus sempre escolheu salvar por intermédio da sua graça. Esse sempre foi o meio do como o Senhor escolheu salvar. Capítulo 27. Mais uma vez ele ressalta a obediência dessas leis, só que agora de maneira que essas leis ficariam gravadas para a eternidade. Está escrito no verso 2: quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem com cal. Escrevam nelas todos os termos desta lei quando atravessarem o rio para entrar na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Uma terra que produz leite e mel com fartura conforme o Senhor lhe prometeu, o Deus de seus antepassados. Verso 8 diz: escrevam de forma bem visível todos os termos dessas leis nas pedras pintadas de cal. Em seguida Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel: faça silêncio e ouça, ó Israel. Hoje você se tornou o povo do Senhor seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos e decretos que hoje lhes dou. Imagina que essa lei começava a ser escrita. Nós temos essa lei escrita, mas acima dessa lei escrita num papel, nós temos essa lei cravada dentro de nós. E aqueles que são regidos pelo Espírito, eles conseguem andar nela, não por méritos próprios, mas porque o Espírito os conduz. Então, que você não veja mérito em você maior do que outras pessoas. Você não é diferente de uma pessoa que está ali, talvez agora cometendo a maior das atrocidades. Você não é diferente daquele bêbado que agora está ali entrando na sua casa e batendo na sua mulher. Você não é diferente, pelo menos em essência humana, você é tão ruim quanto ele. Então, que você possa olhar para dentro de si e ter misericórdia dessas vidas e orar por essas vidas, porque você tem um potencial para ser da mesma forma, mas assim você não foi, porque Deus, em sua soberania, escolheu te guardar. Galego, mas eu nunca tive inclinação para isso, que nem eu nunca bebi. Mas eu olho para essas pessoas e falo assim: Senhor, poderia ser eu. Porque eu sei o quão maligno eu fui e quantas coisas eu seria capaz de fazer se o Senhor não tivesse me guardado. Que você possa olhar para você dessa forma também, vendo que somente você é o que é, porque o Senhor assim escolheu te guardar. E dessa forma nós não faremos acepção de pessoas, e nós pregaremos o Evangelho a toda criatura. Nós temos um campo a ser explorado, que é a nossa vida. Você não é simplesmente um consumidor de Deus, você é um servo de Deus. E agora, mediante essa sua servidão, fará com que outras pessoas também enxerguem Cristo. Você agora é um representante de Deus, se você de fato creu. Você tem a responsabilidade de viver conforme Deus estabeleceu na sua palavra. Você vive em obediência, não mais pelos seus desejos, sabendo que agora Deus utilizará a sua vida para glorificar o nome dele. Que você possa servir ao Senhor da melhor maneira possível. O capítulo 27, ele começa também a trazer outras ordens nos seguintes termos, acerca das maldições. Ele vai e diz assim, olha que interessante: maldito quem esculpir um ídolo e o levantar em segredo. Ídolos, trabalhos de artesão são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá, amém. Maldito quem desonrar o pai ou mãe. Todo o povo responderá, amém. Essa frase vem sempre depois. Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa. Maldito quem fizer o cego se desviar de seu caminho.
Maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas. Maldito quem tiver relações sexuais com a esposa de seu pai, desonrando seu pai. Maldito quem tiver relações sexuais com o animal. Maldito quem tiver relações sexuais com sua irmã, seja filha de seu pai. Maldito quem tiver relações sexuais com sua sogra. Maldito quem matar seu próximo em segredo. Maldito quem aceitar pagamento para matar o inocente. Maldito quem não confirmar e cumprir os termos dessa lei. E todo o povo responderá amém. Depois, no capítulo 28, vocês vão ver as bênçãos resultantes da obediência e as maldições resultantes da desobediência. Amanhã nós meditaremos estes outros capítulos, do 28 ao 31, para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos continuar nessa leitura, que você possa ler com seus próprios olhos, que você não tenha tido simplesmente uma audição boa, prestou muita atenção, mas que você possa ler com seus próprios olhos e pedir para que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento, para que essas palavras não sejam meras palavras, mas sim fonte de calor e de vida, onde habitava a morte. Que você possa ler essa palavra, que possamos conhecer cada dia mais, que o Espírito Santo nos direcione. É isso que eu desejo a todos vocês. Daqui a pouco nós nos encontraremos para aquelas pessoas que congregam conosco ali. Nós prestaremos culto ao Senhor. Vocês não vão assistir um culto, tá? Vocês vão prestar um culto. Nós criamos o hábito de falar assim, vou ali assistir um culto. Não, você vai prestar um culto. A sua vida é um culto. Você tem cultuado a Deus mediante a sua vida, então pense acerca disso. Que hoje você possa se reunir e, como igreja, que você hoje possa ter essa unidade. Procure uma igreja próxima da palavra, tá? Não simplesmente próxima da sua casa, e que o nome do Senhor seja louvado. Amém? Tamo junto. Um beijo a todos que estão aí, Eliane, Silvia, Bruno, o que não tem um nome definido, que é um monte de letras aleatórias, Ale. Bom dia a todos e todos os outros que também estão aí, mas que não escreveram, que têm clicado no coraçãozinho. Que o nome do Senhor seja engrandecido por intermédio da sua vida. Eu gostaria de terminar com uma oração que não vai partir de mim. Eu vou ler mais uma oração. Daniel, isso mesmo, então é você, Daniel. É você mesmo. Eu vou ler aqui uma oração do qual manifesta a graça de Deus sobre nós. Olha o que diz. Revelaste que sou uma massa de pecado. Tu és pleno de bondade, com força para me socorrer, sabedoria para me guiar, misericórdia para me mover, amor para me satisfazer. Mostrastes a mim que, porque tu és meu, eu posso viver por tua vida. Ser forte em tua força, ser guiado pela tua sabedoria, e assim posso lançar meus pensamentos e coração em ti. Essa é a permuta do maravilhoso amor, que eu te posso ter, e que tu podes me ter, e dar-te a mim. Em ti há toda a plenitude de bondade que necessito, e a plenitude de toda razão, graça para levar-me a ti. Aquele a quem não fosse assim, eu jamais iria. Mas tendo chegado, devo me apegar a ti, estar ligado a ti e sempre te buscar. Não há nada de tão bom como tu és. Contigo posso viver sem outras coisas, porque és Deus, todo suficiente. E a glória, a paz, descanso e alegria do mundo são coisas perecíveis e criadas quando comparadas a ti. Ajuda-me a saber que aquele que não espera em coisas alguma além de ti, e para todas as coisas espera somente em ti, tem esperado na verdade. Ajuda-me a saber que devo pôr toda a minha felicidade na santidade, se almejo estar cheio de toda a graça. Convence-me de que não posso ter paz na morte, nem esperar ir a Cristo, a menos que eu pretenda fazer a sua vontade e ter sua plenitude enquanto eu vivo. Que Deus nos capacite a
orarmos conforme estes homens oraram. Que Deus te capacite, que Deus me capacite e que o nome do Senhor seja eternamente louvado. Tamo junto, até daqui a pouco, 9h30 começa nosso café da manhã, espero todos lá. Se você chegou agora e não acompanhou, vai lá que essas lives ficam sempre salvas. Que seja toda a honra e toda a glória seja dada somente a Deus. Beijo, fui, até amanhã.